Fala pessoal, você está em mais um DespertarCast, o nosso podcast da Despertar Church. Eu sou o Patrick de Bem. E eu sou o Jefferson Kark. Eu mudei o nome. É verdade, né? Tu mudou teu nome no Instagram, né? Glória a Deus. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial, nosso 7º episódio. E hoje nós vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual, que é o jejum. Muito comentado. O jejum é algo maravilhoso que Deus nos deixou na sua palavra. Nós vamos aprender um pouco sobre jejum aqui e para a gente poder estar aí recebendo esses benefícios que a palavra de Deus traz para nós. Mas antes da gente começar o nosso assunto, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, deixar ali o sininho das notificações ativado para você nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e crescer aqui o nosso canal do podcast DespertarCast da Despertar Church. Não é isso aí, Jeff? É isso aí, nós começamos uma série chamada Disciplinas Espirituais, Disciplinas Cristãs. Isso aí. E uma das disciplinas que a gente ia falar é sobre jejum. Então hoje vai ser o episódio específico sobre jejum. O pessoal pediu, a Vicky pediu, fala mais sobre jejum. Mandar um grande abraço aqui pra Vicky, que tá sempre... Nosso ouvinte fiel. Tá sempre aqui comentando. Muito obrigado, Deus abençoe, no nome de Jesus. Então hoje a gente vai falar sobre jejum. O que é o jejum, Patrick? Show de bola. O jejum o jejum é uma prática já bem comum até em outras religiões, né? O jejum é se abster da comida, é uma abstenção alimentar com um propósito religioso. A gente coloca aspas, grandes aspas aqui nessa questão do religioso, vocês já sabem o porquê, mas o jejum é ficar sem se alimentar por um propósito espiritual. E na palavra de Deus, o jejum cristão é ficar algumas horas ou dias sem comer para você dedicar esse tempo à leitura da palavra de Deus, à oração, à comunhão com o Espírito Santo. Basicamente, esse é o jejum, né, que a palavra de Deus traz nas Escrituras, né, Jeff? É muito importante frisar que jejum não é dieta. Exato. Jejum não é dieta. O jejum por si só também não vai transformar a vida da pessoa, né? Exatamente. Quando acontece o jejum sem a palavra de Deus, sem a oração, sem essa busca intencional da presença de Deus, do nosso Senhor, sem buscar ali nas Escrituras, sem dedicar esse tempo para o Senhor em consagração, é apenas uma dieta. Vai ter os benefícios, vai ter os benefícios naturais que o jejum traz, como traria para um ateu, como traria para uma pessoa de uma religião contrária às Escrituras, né? Mas quando associado esse período em que você fica sem se alimentar com a prática da oração, com a prática da leitura da palavra, aí sim tem um poder na nossa vida. O objetivo do jejum, de fato, é enfraquecer a carne para fortalecer o espírito, né? Para a gente fortalecer o nosso espírito, a gente também precisa meditar na palavra, também precisa orar, também precisa ler a Bíblia, né? Porque senão, de fato, vira somente uma dieta, né? Só uma dieta, exatamente. E a gente trouxe aqui alguns pontos sobre o jejum, Jeff. Eu vou começar com o primeiro. Primeiro, tem muitas pessoas... Isso aqui, vamos falar sobre isso. Sobre o tempo em que o cristão pode estar jejuando. Quantas horas, quantos dias, o que é ideal, o que a Bíblia traz. A Bíblia, ela não traz nenhum jejum hoje neotestamentário que seja obrigatório ao cristão. O único jejum obrigatório na Bíblia era o jejum do dia do perdão, do Yom Kippur, que o judeu disse que tem que ser um jejum de mais de 24 horas, seria de 25 horas. Um jejum total, né? Um jejum total, sem líquido e sem comida. Mas a gente vê vários textos no Novo Testamento, os discípulos de Jesus jejuando, né? Depois que Jesus ele é assunto aos céus, a Bíblia diz também que os discípulos de João Batista jejuavam e também diz que os fariseus jejuavam. Né? E também os apóstolos, em Atos dos Apóstolos jejuavam. A gente tem trechos ali onde Paulo jejua, onde Pedro jejua. Então não traz uma regra específica de como é o jejum, como deve ser, assim, tem que ser de 24 horas, tem que ser de 50 horas, 700 horas. Não traz essa regra. Mas a gente consegue entender pelas Escrituras mais ou menos como a gente deve fazer. Mais ou menos a dinâmica do jejum, né? A dinâmica. O jejum ele tem duas formas, é o total, que é o sem alimento e sem água, né? Uhum. E o parcial, que é com água. Com água. Isso. Quando a gente vê que o jejum mais clássico das Escrituras é Jesus que jejuou 40 dias e depois foi servido pelos anjos. Sim. Em Mateus e Lucas capítulo 4.
Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus jejuou 40 dias, ele teve fome. Quer dizer que ele não teve sede. Não teve sede. Provavelmente ele estava... É certo que ele não... Porque ficar 40 dias sem tomar água, a Bíblia já estaria até trazendo uma apologia que não é nosso objetivo, né? Mas o Moisés, quando fez jejum de 40 dias, foi total, né? Total, mas o Moisés foi diferente. Foi diferente, né? O Moisés, na verdade, foi 80 dias. 80 dias. Moisés fez 40 dias, Deus deu as tábuas da lei pra ele. Ele desceu com as tábuas da lei, viu o pessoal naquela algazarra com um bezerro de ouro. Ele, quebrou as tábuas da lei. Subiu e ficou mais 40 dias sem comer. Ali era uma atmosfera espiritual onde a Bíblia não diz nem de Jesus nem de Moisés, mas eu acredito que Moisés nem fazia as necessidades fisiológicas. Entendeu? Olha, não vai dizer que é uma heresia aqui, tá? A Bíblia não fala nem de nenhum outro. Mas é difícil, porque quando a gente faz jejum, a gente não faz algo. Moisés ali, ele nem dormia. Eu acredito, lógico, que Moisés nem dormia. Ele estava ali sem tomar água, sem comer, só tomado envolto ali. Por quê? Porque ele era o que ia ser o mediador daquela aliança. Ele ia trazer a aliança da lei para o povo, então ele tinha uma responsabilidade muito grande, ele estava debaixo de uma atmosfera espiritual diferente da atmosfera de Jesus. Então, para a gente elencar os jejuns que são exemplificados na Bíblia, nós temos Esther, primeiro Moisés. Os mais famosos, né? Moisés, Daniel. Daniel 21 dias. Já foi 21 dias, mas ele não foi totalmente o jejum total de alimentos, né? Restrições de alguns alimentos. Restrições alimentares. Tem até algumas igrejas que fazem um jejum de Daniel. Eu já fiz umas 3, 4 vezes. Que é de 21 dias. 21 dias. Apenas legumes, né? Só legumes, algumas coisas assim. Algumas coisas saem. Pastor, eu aconselho a fazer o jejum de Daniel? Eu não sei. Se for uma direção do Espírito Santo para você, eu acho que é interessante, mas não é algo que assim que é. A Bíblia nunca trouxe isso como uma doutrina, né? Depois Esther fez. Esther, 3 dias sem água. Com um propósito específico, que era libertar o povo de Israel, sem comer também. Uma causa excepcional, né? Depois nós temos aí Jesus que fez, né? 40 dias. 40 dias e os apóstolos de João, que também faziam, né? Exato. E na palavra de Deus diz, na palavra de Jesus, foi questionado em uma certa ocasião pelos fariseus, por que os apóstolos deles os discípulos deles não jejuavam, né? E Jesus fala que enquanto estão com o noivo, não há por que jejuar. Mas depois que o noivo ir, eles jejuarão. Então, e também depois na sua frente fala, se jejuardes, né? Então, como se fosse... Quando jejuardes. Quando jejuardes, isso. Não se jejuardes. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que é importante jejuar. Porque senão, Jesus tinha falado se jejuardes, né? E não quando, né? A gente tem que botar uma perspectiva correta também da questão. Eles já tinham o background da religião judaica da época. Sim. Então já era natural o jejum. A gente vem pra fé cristã. O Brasil é um país cristão. Tá? Você, provavelmente, você hoje é cristão, você talvez foi católico ou evangélico. Entende? A gente já tem uma cultura cristã. Então, pra gente é mais palatável. Palatável a Jesus. Jesus é Jesus. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Jesus de uma forma pessoal. Mas agora imagina, a mesma coisa que pra gente e de uma forma ainda muito mais poderosa, que pra gente é o cristianismo, pra eles era o judaísmo. E no judaísmo era comum a prática do jejum. Então Jesus... Como assim teus discípulos não jejuam? Então pra Jesus era natural, assim, quando vocês jejuarem, façam assim. Sim. Porque já tinha aquela expectativa de que os discípulos fariam isso. E de fato a gente vê na Bíblia eles fazendo, né? Sim. Isso. Algo interessante também sobre o jejum de Jesus, que no momento do jejum de Jesus, ele estava ali no deserto, né? E depois a Bíblia diz que ele foi servido por anjos. E dentro do período do jejum de Jesus, Satanás, quando vem tentá-lo, ele diz, olha, transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Jesus era filho de Deus? Sim. Mas há pouco tempo, quando Jesus tinha saído da água, o Espírito Santo tinha descido sobre Jesus, isso antes dele ir para o deserto, a Bíblia diz que veio do céu uma voz que disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Jesus já tinha uma revelação da parte de Deus de quem ele era. Ele sabia. Já tinha sua identidade. Já tinha identidade estabelecida. Ele não precisava provar nada para Satanás. Qual é a questão aqui? Mesmo Jesus tendo poder para fazer, Jesus ainda responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a resposta de Jesus para Satanás. Ou seja, no período do jejum, o alimento é a palavra de Deus. Na verdade, o jejum é uma troca, a gente pode usar isso. O jejum é uma troca
do alimento que tu vai consumir. Em vez de consumir um alimento natural, tu vai consumir um alimento espiritual. Exato. Perfeito. E o jejum, repetindo novamente, ele tem o objetivo principal de enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. A partir disso, a gente se torna mais sensível ao mundo espiritual, né? E com isso as coisas acabam acontecendo que talvez não aconteceriam antes, porque a gente estava com a nossa carne mais à flor da pele, digamos assim, literalmente. Então, por isso que às vezes nós temos sonhos durante os jejuns, assim como eu tenho. Nós temos algumas revelações, algumas palavras de Deus para nossa vida. Então, o jejum ele serve para isso, né? Para nos fortalecer como espírito. E na Bíblia traz jejuns antes de grandes coisas, né? Antes dos 10 mandamentos, antes de Jesus iniciar de fato a sua passagem, o seu ministério de 3 anos. Então, se você quer ter grandes coisas espirituais, comece um jejum, faça um jejum. Eu tenho certeza absoluta que a sua carne enfraquecida, o seu espírito mais elevado, grandes coisas sobrenaturais irão acontecer. Quer ver, Jeff? O jejum ele está muito ligado. Qual é o problema? O problema do jejum tradicional que muitos cristãos fazem. Talvez você já fez esse jejum. Eu fiz por muitos anos esse jejum. Como fazer jejum, então? Por muitos anos, vamos dizer como não fazer primeiro. Como não fazer primeiro. Eu acho que é um assunto que às vezes as pessoas valorizam mais. Na nossa igreja não tanto. Supervalorizam, tu acha? Mas supervalorizam. Mas da forma errada. Eu acredito que tem que ser valorizado, né? Mas o problema é da forma errada. Qual é a forma errada de jejuar? Eu lembro quando eu era piá, eu converti com 15 anos. Então eu enlouqueci de fazer jejum. Me falaram, né, que eles tinham que fazer jejum, só que eu não tinha entendimento correto de como que era o jejum. Então eu abria o jejum, sabe? Abrir o jejum é normal. A gente faz um combinado com Deus. Senhor, eu vou ficar agora aqui da meia-noite até as 8 horas da manhã do outro dia. Isso aí não vale. Eu vou ficar de jejum. Não, geralmente era de 12 ou 24 horas, né? Da meia-noite, ao meio-dia, da meia-noite ao meia-noite do outro dia. Ou das 8 às 8, né? Das 20 às 20, no caso. E por tal objetivo. Então a gente elencava um objetivo. Específico, né? Um objetivo específico. Não, porque eu preciso de uma cura, ou eu preciso de uma revelação. De uma porta de emprego. Vi muitas pessoas jejuando por porta de emprego. Eu não sei nem se eu na época não fiz, quando eu era lá nos 17 anos, né, quando eu comecei a trabalhar. Mas a Bíblia não traz esse tipo de jejum. Porque às vezes a gente parece que o jejum faz com que mude a ideia de Deus em relação a nos abençoar. Não muda, né? Não muda. A ideia é sempre fixa, vai nos abençoar. A ideia de Deus é fixa, vai nos abençoar. O jejum muda a quem jejua, vai mudar a mim. Eu vou ficar mais suscetível à voz do Espírito Santo. Exato, e por isso que eu escuto daí. Eu ficando mais suscetível à voz do Espírito Santo, eu vou entender. Quando a Bíblia diz que eu sou enriquecido e eu fiquei mais suscetível à voz do Espírito Santo, eu vou declarar aquilo pela fé, porque o jejum tem que ser associado à fé. Eu sou enriquecido, em nome de Jesus, porta de emprego se abra na minha vida. E aquilo ali vai acontecer. Porque daí vem a confissão de fé. Vem a confissão de fé, atrelado junto à confissão de fé. Porque, na verdade, nenhuma disciplina espiritual ou arma de guerra, que eu gosto de usar aqui, ela pode ser feita sozinha. Não tem como. Ela tem que acompanhar todo o conjunto o conjunto cristão. Para ser poderosíssimo de verdade. Com certeza. Então, nos deixa mais suscetível. Então, esse jejum, do que Deus já te deu, não precisa fazer. Quando o Satanás diz para Jesus assim, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães, Jesus poderia dizer o seguinte, não, mas eu sou filho de Deus, eu vou transformar. Qual era a tentação ali? A tentação era Jesus mostrar quem ele era para o diabo, não era necessário aquilo. Quando a gente tem a nossa identidade estabelecida, e domingo agora na igreja tem uma mensagem sobre identidade sensacional, e o que o Jeff trouxe, quando a gente tem a nossa identidade estabelecida, a gente já sabe quem nós somos. Então a Bíblia já diz o que é nosso por direito. Por exemplo, nessa questão do enriquecimento. Já disse que nós somos enriquecidos. Então eu não preciso fazer jejum para conquistar aquilo que já está estabelecido. Mas para afinar o meu ouvido espiritual com a voz de Deus. Isso é importante. Aí é onde o jejum funciona. Então hoje a gente faz jejum muito mais por revelações, por intimidade. Do que por coisas. Sim. Então, colocando isso nessa perspectiva correta, aí sim a gente pode começar a dizer como é que jejua. Vamos lá, Jeff, como é que faz um jejum? Um jejum, vamos lá. Do zero. Vamos dizer que a pessoa nunca jejuou na vida. Entendeu? Porque tem pessoas que nos acompanham que a maioria das pessoas que nos acompanham, elas estão iniciando na fé cristã. Então, vamos lá. A pessoa nunca jejuou na vida. Ela recebeu Jesus no coração, ouviu falar sobre o jejum. Como é que faz? Tá. No meu entendimento, o jejum, até porque na etimologia da palavra jejum, significa abster-se de alimento. Então, no meu entendimento, a pessoa tem que estabelecer um período sem alimento.
Um combinado com Deus, vamos dizer combinado assim. com Deus Um para voto. um voto com Deus sem alimento para justamente enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Vamos lá. Para você que nunca jejuou, primeiro de tudo, não faça um jejum prolongado. O que é um jejum prolongado? Jejuns acima de 24 horas. Já é um jejum prolongado, né? E também nunca inicie um jejum sem ter alguma preparação antes. Se você nunca jejuou por 24 horas, ou por 12, ou por 16 horas, comece aos poucos, comece com 8 horas. Não dá pra comer uma feijoada e depois ir jejuar. Não dá pra fazer isso também, porque teu corpo vai estar muito pesado, né? E, enfim, tem toda a questão biológica também envolvendo, né? Então, você comece praticando jejuns de 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas. Eu já cheguei em 5 dias e meio, né? Foi o meu máximo de jejum. Eu quero alcançar o próximo 7 dias, né? Que seriam 7 dias. Mas eu comecei aos poucos. Com né? água, sempre lembrando. Sempre com água. Sempre ou com água. líquidos, É. né? É, Pode ser talvez uma sopa quente. Porque o propósito do jejum não é enfraquecer a carne No literal. ponto de ficar... Literal o corpo, mas sim a carne é junção. Né? Porque a Bíblia fala que a gente não pode estar com a afeição abatida. Exato. Bem pelo contrário, você tem que estar com a afeição alegre. Daqui a pouco o cara tá dizendo jejum e tá acabando, né? Não. Bem pelo contrário. E depois eu quero que tu conte uma experiência sobre isso, Jeff. Continue, eu vou puxar a questão do... Talvez seja até um pouco polêmica, mas eu acho que isso vai ser interessante. Tá, vamos lá então. Então nós temos que iniciar com alguns jejuns com tempos menores e com o tempo a gente ir aumentando esses períodos, né? Como iniciar? Inicia sempre botando o seu objetivo, o propósito, que sempre tem que ser, primeiro, fortalecer o seu espírito e ter um tempo maior também com Deus, com a palavra. Tempo de intimidade. Um tempo específico com a palavra. Nos momentos que você estaria comendo, estaria se alimentando, você vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai meditar nela. Consequentemente, vai vir mais revelações também. E nos outros horários é impressionante, né? Parece que tu está mais ligado. Na verdade é isso, é a percepção, né? Mas é que biologicamente, estar sem se alimentar, ele traz benefícios para nossa cognição. Por quê? Primeiro, quando eu me alimento, todo o sangue, mas boa parte do sangue, ele vai pro nosso estômago para fazer a digestão. Por isso sono à tarde, né? Por isso a sono à gente tarde. fica com sonolência. Quando a gente não se alimenta, o nosso sangue está distribuído de melhor forma, inclusive para o nosso cérebro. Oxigenando melhor o cérebro, deixando a nossa parte cognitiva melhor. Foco melhor, cognição melhor. Então, quer dizer, a nossa mente também está mais fortalecida para tomarmos decisões, para pensarmos em coisas, sermos mais criativos, né? Então, biologicamente, tem essa questão também. E agora tu junta isso com a percepção que como tu está dedicando um tempo àquela disciplina espiritual. É impossível não ter aquela junção. Então, por isso que é poderosíssimo. Exatamente. Então, no seu período de jejum, jejue, ora, medite na palavra, profetize também coisas para a sua vida, que é sempre importante, né? E mantenha essa dedicação com Deus, né? E espere receber de Deus. Espere quando você for ler as Escrituras, ter revelações ali. Com certeza. Entende? Espere que o texto vá brotar ali sobre os seus olhos. Exato. Essa expectativa também é importante. Outra coisa importante do jejum também, corporalmente falando, é uma renovação. Então, renovação celular. No jejum a gente tem uma renovação mental, né, espiritual e corporal também. Porque a partir do momento que a gente fica sem se alimentar, o nosso corpo, ele transforma, além de transformar a nossa gordura em fonte de energia, as nossas células ruins, elas são automaticamente servindo de alimento para as células boas. Acontece uma autofagia. Então a gente tem um renovo celular. E esse renovo celular traz um renovo corporal também. Então você vê pessoas que têm costume de jejuar, elas têm uma aparência, parece mais jovial. O segredo da juventude. O segredo da juventude é jejuar. Realmente. Nós vemos a pele melhor. Por quê? Porque tem essa renovação celular, né? E hoje vários artigos científicos e vários profissionais da área da nutrição e da estética, eles indicam jejuar. Viver uma vida em jejum. Eu vou trazer, Jeff, depois algumas questões sobre jejum aqui, para a pessoa tomar cuidado também em relação a isso, tá? Não vai sair que nem louco, nem o Jeff falou, que sai jejum. Mas eu quero te falar algo. Eu sei que tu tu também faz algum exercício físico quando o jejum é muito prolongado, né? Sim. Eu já fiz jejuns prolongados com 0 exercício físico. Realmente o cara se abate muito mais. Abate muito mais. Porque não tem Conta como é que é essa experiência,
tu sabe fisiologicamente o porque porquê isso ajuda. Todo exercício, ele ativa o nosso corpo, né? Ativa o nosso corpo e a nossa mente. Então, quando eu tô em jejum, eu me abstenho de alimento, obviamente que o meu corpo vai sentir principalmente nos 3 primeiros dias, né? Que são os mais sofridos. Ele vai sentir essa falta. E quando a gente se exercita, a gente ativa novamente nosso corpo. Até o pastor Subirá, o Luciano Subirá, ele faz jejuns prolongados de 21 dias, 40 dias. Ele fala que se ele não se exercitar, ele não consegue. Ele tem que se exercitar. E aqui para reativar o nosso corpo, levar oxigênio para o nosso cérebro, porque a gente sabe que caminhar, se exercitar, traz também mais oxigênio para o nosso cérebro, né? E isso também tem uma questão também da saúde do corpo, porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, né, Jeff? Isso traz saúde pro corpo. Além daquela saúde espiritual que a gente sabe que Jesus comprou na cruz para nós, já está garantida a cura, mas também traz essa questão de cuidado também com o corpo, né? Tem pessoas que não vão conseguir fazer jejum de prolongado. Aí é o que eu queria fazer esse adendo. Sim. Não quer dizer que você vai ter que fazer 1, 2, 3 dias, nem 24 horas. Na verdade, o jejum não é nem essencial. Não. A única coisa essencial da palavra de Deus é a oração, as escrituras. Mas o jejum não é essencial. O jejum é como se fosse um plus. A Bíblia não diz assim, jejue, né? A Bíblia diz ore. A Bíblia não diz jejue. Então, você não precisa sair daquilo enlouquecido, vamos fazer um jejum de 24, 50 dias, né? Mas isso vai trazer benefício para você se você fizer. Começa com 8 horas. Às vezes pega gosto, faz 12, né? Pega um gosto ali, faz 16. Pastor, é o meu máximo. Beleza, não precisa passar daí. Tem pessoas que vão fazer 3, 4, 5, 10 dias. E se você é uma dessas pessoas, estude sobre essa questão de exercício físico. Sim, importante. Pelo menos um cardio, alguma coisa. É bom também o acompanhamento do médico, se possível, né? Sim, importante. Se você não conseguir fazer, mas agora eu vou falar para as pessoas que conseguem fazer jejuns prolongados, né? Eu não vou conseguir porque eu vou, sei lá, eu vou morrer de fome. Não vai. Ou vou ficar muito desnutrido. Não vai. A nossa capacidade de manter-se em jejum é até nós temos ali entre 4 a 7% de gordura corporal, né? Por exemplo, eu devo ter uns 20 a 30%. Eu devo ter 700 dias para fazer jejum. Mais ou menos, vamos jogando também. Então, assim, não se preocupe, tá? Você tem reserva energética para se manter. Os 3 primeiros dias, eles são os mais difíceis, porque nosso corpo nosso corpo se acostumar. Depois é tranquilo, né? Depois é mais tranquilo, assim. Show de bola. Eu separei aqui alguns pontos, Jeff. Um deles, o jejum, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Aí tem essa questão. Pastor, pra mim é 1 dia, 2 dias, 10 dias? A Bíblia não diz. Não diz. A Bíblia não diz. Não diz. Então, vai da sua sensibilidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo... Uma coisa que eu vi, eu não sei quem é que ouviu falar, mas eu achei sensacional. Nunca Satanás vai te pedir pra ofertar. Nunca Satanás vai te pedir pra te ler a Bíblia. Nunca Satanás vai te pedir pra te orar. E nunca Satanás vai pedir pra te fazer um jejum, meu. Sim. Entendeu? Se tu está sentindo eu tô sentindo vontade de fazer um jejum. Faça! Porque mal não vai te fazer nenhum. Não vai ser o diabo que vai estar te incentivando a buscar a Deus. Então, sempre nessa mentalidade de ser guiado pelo Espírito Santo. Sim. E é importante também nós levarmos essa questão desse discernimento para todas as decisões da nossa vida. Para tudo? Exato. Se você acha que é errado ou alguma coisa no seu interior te mostra que não é certo, não é de Deus. Faz. Exato. Não tá na Bíblia, não é certo, não é de Deus, não faz. Agora, se tá tudo ok, o seu coração tá em paz, tá tranquilo. Inclusive, quando você entregar o jejum antes do que o tempo que você determinou, né? Por exemplo, eu estou lá há 4 dias e o meu propósito é 5 dias. Passou mal. Não está em paz. Entrega, não tem problema nenhum. Mas, Deus, estou entregando o jejum neste momento, não vou conseguir mais. Tá Jeff, certo. eu digo até mais. Às vezes o cara tá mal ali. Não é o propósito de Deus. Não é o propósito, exatamente. Não é o propósito de Deus tu pegar sacrificar o teu corpo. Sim. O sacrifício hoje é o sacrifício de louvor. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que aconteceu comigo nessa semana. Eu ia fazer a mensagem no domingo e eu fiz um propósito de domingo passado a domingo agora, né? Ou seja, 7 dias. Na sexta-feira à noite, eu resolvi, e estava muito em paz com isso, eu resolvi quebrar meu jejum. Até porque eu tenho um casamento no sábado e tal, mas não era por causa disso, porque qualquer coisa eu iria e não ia comer. E naqueles 5 dias e meio, um pouco mais, eu li a palavra, profetizei, orei e tudo mais, mas eu não tive nenhuma uma coisa muito sobrenatural. Eu entreguei o jejum,
na sexta-feira, e na sexta-feira eu tive um baita de um sonho. Muito revelador. Então, não quer dizer que eu vou ter a minha revelação, justamente, ou que você busca no período de jejum. Vai vir, talvez, depois. Que foi como aconteceu comigo. Exatamente. Que aconteceu na sexta para o sábado, um grande sonho, e no sábado e domingo também. Né? Então, 2 grandes revelações que eu tive depois que eu finalizei o jejum, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre deixar debaixo da orientação do Espírito Santo. Outra coisa, o jejum ele não substitui a fé. O jejum não substitui nada que a palavra de Deus vai fazer. Por quê, Jeff? Às vezes é mais fácil tu jejuar do que tu andar segundo o padrão da palavra de Deus. A Bíblia diz que quem mentia não minta mais. É mais fácil fazer um dia de jejum do que parar de mentir. Então, às vezes tem esse entendimento na igreja, sabe? Esse entendimento. Claro. Não, então assim, ó, o jejum não substitui a fé. Você tem que andar em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então tem que ser tudo debaixo da fé. Se você não está fazendo debaixo da fé, não faça. E também é aquela questão, precisa sempre estar associado à leitura da palavra de Deus e à oração. Se não, é dieta. Não é o propósito do nosso coração. E é isso. O jejum, ele fortalece, ele traz uma... Eu ia usar uma palavra que eu não consegui agora. Enrobustece o espírito, sabe? Ele deixa o espírito fortalecido. Né? Então, assim, a gente tem a gente somos mais suscetíveis à palavra de Deus. O jejum ele não deve ser usado para substituir algo das Escrituras. Ele é um acréscimo, é um plus. Então, você precisa estar orando, você precisa estar buscando a Deus. Porque senão, você vai ficar 50 dias e você não vai ter um sonho. Você vai ter uma revelação. É verdade. Porque vai ser simplesmente uma dieta, né? Sim. Eu gosto de usar o jejum também para me testar muito. E o jejum, ele também traz essa questão de você conseguir se controlar. Né? O teu controle corporal, o controle da sua mente também. Então, cada vez que você fica mais tempo jejuando, mais tempo orando, mais tempo nessa disciplina, e a disciplina é o foco de tudo para conquistar coisas grandiosas na nossa vida, a gente consegue ter essa questão de, não, se eu conseguir não comer por 7 dias, se eu conseguir controlar a minha carne, eu vou conseguir controlar os pensamentos que não são de Deus também. Isso. Ô, Jeff, aqui eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque é aquilo, a gente tá falando aqui de um nível que talvez não seja o nível que você tá. Sim. Talvez você nunca vá chegar. Entende? Porque senão a pessoa depois tá olhando e diz assim, não, o Jeff é super-homem, faz 10, 15 dias. Não, não é isso. Não é essa a questão. Se você fizer um jejum de 8, se esse podcast inspirar você a fazer um jejum de 12 horas, tá mais do que bom, entendeu? Tá extremamente bom. Você não precisa chegar nesse limite de o Jeff trouxe a experiência dele com o jejum, que nem subirá atrás a experiência dele nos livros dele. Mas isso daqui é para uma parcela, e eu digo uma parcela muito pequena de cristãos vão fazer. Sim. Eu acredito que a grande maioria não vai passar de 24 horas. Sim. A grande maioria dos cristãos não passa por exemplo, 24, 36 horas. Não passa. Minha esposa, ela não consegue, porque ela tem alguns problemas com um pouco de anemia, tem outras coisas que Deus o livre ficar 36 horas. Ela precisa de vitaminas para repor ali, então realmente por isso que a gente fala, procure um médico primeiro, procure um nutricionista também. Se você pode, faça exames, né, para controlar isso aí. E até que se você se acha que está saudável, é bom também fazer faz o seguinte, faz uma bateria de exames, que é bom, todo mundo tem que fazer de 6 em 6 meses, faz uma bateria de exames agora, jejua por um tempo que você conseguir jejuar, e faz de novo. Vai ver que melhorou. Muito. Com certeza. Então, outra coisa. O jejum, ele deve ser, daí vem nesse quesito, tem que ser equilibrado. Equilibrado, claro. Pra Pri funciona 12 horas? Foi. Amém. Entendeu? Tem uma irmã da igreja que disse assim, pastor, eu queria muito jejuar, só que eu não consigo ficar mais de 8 horas. E foi, eu acho que uns 2, 3 meses ela chegou pra mim. E, não assim, consegue por fome? Por questões patológicas, aquela questão toda assim. Entendeu? E eu disse, olha, vai lá, não faz então, ou faz ali 6 horas, 8 horas, claro. Busca a Deus, entendeu? Leia a sua Bíblia. Pastor, eu não consigo ler 10 capítulos da Bíblia, leia um capítulo ali, né? Leia os versículos da Bíblia para você poder estar exercitando o seu espírito e com o tempo você vai crescendo nisso. Em todas as áreas, né, Jeff? Seja na oração. Se você quiser agora começar a orar, dobrar o seu joelho e querer orar meia hora, você não vai conseguir. Você não vai ter palavra para falar. Entendeu? Você vai orar 5 minutos ali e olha lá. Você vai levantar e vai olhar assim, passou 3. Passou 3. Falta 2, entendeu? Quem nunca passou por isso já, entendeu? A mesma coisa é o jejum, então tem que ter esse equilíbrio. Eu sempre indico um livro do pastor Kent Reagan, vou deixar o link aqui na descrição, que é o Guia do Jejum Equilibrado.
Esse livro, eu vou ser sincero pra vocês, mudou completamente a percepção de jejum. E a teologia hoje que eu tenho sobre o jejum, ele é 100% baseado nele. 100%. Ele diz logo no início, o jejum não muda Deus, muda quem jejua. E muitas pessoas acham que o jejum vai mudar a vontade de Deus. Não vai. Mas vai mudar a tua vontade. Pra você se adaptar à vontade de Deus. Então é muito melhor. Sabe, tem uma expressão que é assim, ó. Se nós soubéssemos tudo que Deus sabe sobre nós, nós pediríamos aquilo que Ele quer pra nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que é o melhor. E o jejum faz isso, te alinha com a vontade de Deus. Eu acho que é muito mais questão de alinhamento. Né? Tem decisões que às vezes a gente vai tomar, decisões difíceis, faça um jejum. Por quê? Porque isso vai te ajudar a tomar essa decisão. Vai te ajudar a ficar mais suscetível ao Espírito Santo que vai falar com você no seu coração. Porque tem coisa que a Bíblia não diz, né, Jeff? Perfeito. A Bíblia não diz pra te vir de Tramandaí pra cá. Não. Mas foi vontade de Deus pra ti. Já pensou se tu fosse crente, na época, aquele crente fervoroso? Sim. Tu era já, né? Mas aquele crente fervoroso, deve você pensa assim, mas será que é a vontade de Deus? Eu não sei se é vontade. Ele não tá na Bíblia? Não tá na Bíblia. Não, mas aí o que? Tu vai lá, faz um jejum. E aí Busca Deus pra ter essa experiência. revelação, né? Com certeza. Outra coisa, na tua experiência assim com o jejum, o que foi o mais difícil pra ti? O mais difícil pra mim foi porque, como eu viajo bastante, Ah, tem isso. eu fico às vezes 3, 4, 5 dias fora. E geralmente Deus bota no coração pra jejuar nesses períodos. Né? Uhum. Pra quem não sabe, eu sou geólogo e eu trabalho literalmente procurando o minério. E procurar minério na geologia, e enfim, a gente tem que andar, caminhar, ir para campo, às vezes ficar o dia inteiro caminhando, sobe morro, desce morro, entra em drenar, em sanga, enfim, para ver rochas e tal, né? E vai pro hotel, volta e tal. E isso acaba que te deixa um pouco com vontade de comer, né? Com vontade de se alimentar, né? E justamente uma preocupação também, né? Como eu vou sozinho, geralmente, eu me preocupava muito. Será que se acontecer alguma coisa aqui comigo, alguém vai me achar? Meu Jesus, né? Então tem essa questão de ter esse medo de não conseguir, sei lá, desmaiar por fome ou por alguma coisa assim e ninguém me achar. Mas graças a Deus nunca aconteceu. E a segunda parte, obviamente, é a questão carnal de tu entrar no hotel e tá o restaurante lá cheio Meu e querer Jesus. comer, né? Ou tá com alguém, por exemplo, também, as pessoas que não entendem, né, o que você tá fazendo ali, e as pessoas indo jantar ou indo almoçar, e você tem que falar, não, eu não vou ir porque eu tenho um propósito e tal, tudo mais. As pessoas às vezes não entendem também, né? Então ter essa força de vontade de realmente não descumprir o propósito no início, né? Óbvio que se você começar a se sentir mal, tem que entregar, sim, né? Mas até lá é essa dificuldade, né? De será que eu vou me sentir bem? Será que eu não vou passar mal? Ou as pessoas que não entendem muito bem por que você está fazendo isso, e aí né? Tá todo mundo comendo e te convidam e tal. Mas tá tudo certo. Depois fica constrangimento, às vezes. Mas depois as pessoas acabam entendendo que é um propósito, né? Eu vou lá e explico, né? É por isso por aquilo, né? Um jejum de dieta, mas jejum espiritual, explico os benefícios. Às vezes tem que falar até pra pessoa não ficar te importunando, né? Exatamente. E às vezes pra pessoa é muito bom, porque daí quando tu fala uma vez, quando tu disser, pai, olha, hoje eu não vou jantar, a pessoa já vai saber. Já. E não é nem aquela questão de publicar o jejum, né, Jeff? Não. É uma questão mais assim de te preservar e preservar outra pessoa. Porque a pessoa quer teu bem, ela quer que tu vá. Né? E como eu falei, pra mim é um controle corporal e mental também. Porque quando eu estou em jejum, a minha esposa continua se alimentando. E lá em casa, basicamente quem faz comida sou eu. Então eu faço comida pra ela também. Aí é doído. Não, aí de boa. Doído. Porque realmente eu gosto de testar minha mente, gosto de me testar, entendeu? Por exemplo, semana passada eu fui viajar e a gente foi fazer um trabalho de campo, eu e o dono de uma empresa que é meu cliente, e eu pedi a comida pra ele. Eu fui lá, chamei tu quer comer e tal. Vai comer? Não quero, tô em jejum e tal, não sei o quê. Então assim, sabe, realmente pra mim também é bom pra me controlar a minha disciplina. Né? E isso ajuda também a controlar a nossa disciplina. Essa palavra disciplina é muito importante, né? Sim. Até porque tem muitas coisas cristãs que a gente precisa de disciplina. Exatamente. Entendeu? Porque se a gente for uma pessoa indisciplinada, isso não vale a Então Bíblia, o jejum também te traz isso. Você ter essa constância, essa disciplina de manter os 3 dias, manter os 5 dias, manter os 7 dias, manter os 21 dias. Também tem uma questão também de começar e terminar. É importante, exato, né, Jeff? Muita gente toma muita iniciativa e pouco terminativa. Iniciam muitas coisas e não terminam nada. E a gente não pode ser assim, a gente tem que iniciar as coisas e terminar. É o nosso compromisso, e é conosco mesmo, como tu falasse.
Não é para engrandecer Deus ou para aumentar a vontade dele para nós. É a nossa, é para nos fortalecer, nos deixar mais sensível. Então, isso te deixa também mais fortalecido mentalmente, te deixa mais obstinado pela busca dos seus objetivos, porque senão você vai desistir no primeiro buffet que passar no primeiro restaurante, você vai querer parar o carro e comer. Exato. Imagina se não consegue ali se segurar por causa de um bife a prato, cavalo, meu Deus, né? Exato. né? Então, isso também te ajuda a controlar não os outros pecados, né? Porque comer não é pecado, mas te deixa mentalmente mais forte para controlar os pecados, né? As vontades humanas, né? Perfeito. Ô, Jeff, eu por muitos anos, ainda faço, por muitos anos eu preguei não contrário, nunca fui contrário, sempre fui favorável ao jejum, mas sempre com 500 pés atrás, por causa de 3 motivos. Talvez até mais, tá? Hoje, tudo que a gente recebe de Deus é pela graça. Tudo. E graça é favor e merecido. Eu não pago pra ter absolutamente nada. E esse pagar não Pela graça, de graça. Exato. É 100%. Isso é gratuito. Não quer dizer, não tô nem falando questão monetária. Às vezes a pessoa tem aquela questão assim, eu vou pagar o preço. E talvez você que já é cristão há mais anos, você já ouviu isso muito. Quantos minutos já tá aí? 37. Tá bom, a gente disse que ia fazer 30, mas não dá, né? Vamos lá. Vou pagar o preço pelo ministério, vou pagar o preço. Existe um preço a pagar? Existe um preço de abnegação. Um preço, às vezes, de tu deixar algumas coisas que tu quer pra ti... Viver uma nova identidade. Isso. Mas esse preço, o preço da vida com Deus foi totalmente pago por Jesus na cruz do Calvário. E qual é o problema? Muitas vezes, quem jejua e tem aquela escola clássica do jejum, como eu comentei no início, acreditam que o jejum faz parte desse preço. Eu tinha um pastor, eu já comentei aqui um episódio só sobre ele, que ele fazia assim 40 dias de jejum. 40 dias. E enfraquecia violentamente, mas ele ia pro culto, fazia uma divulgação gigantesca. O homem de Deus vai impor as mãos em jejum sobre a igreja. Ele se desviou da rota completamente. Se você não ouviu a história que ele me expulsou da igreja, você pode olhar no episódio 1. Episódio 1. No episódio 00, na verdade, que ele virou 1. Depois virou 1. Por quê? Porque ele achava, não sei como é que ele tá hoje, né? Eu até um dia quero ter contato novamente, talvez com o homem de Deus, porque ele era o homem de Deus, mas ele achava que tinha que pagar um preço. E as pessoas olhavam aquilo e diziam assim, meu Deus, o apóstolo está há 40 dias, ele vai impor as mãos sobre mim, eu vou ser curado. Meu Deus, o apóstolo está orando 7 vezes por dia na igreja, então eu vou impor as... Mas nada disso traz na palavra de Deus. Os apóstolos nunca fizeram isso para poder ter o poder. Deus já deu autoridade para eles. Então, sempre quando eu vou falar na igreja sobre jejum, eu tenho muito cuidado para você entender isso. Não é uma barganha. Não é uma troca. Você não é mais poderoso fazendo ou não. E daí tem 3 perigos que eu quero destacar hoje para esse podcast do jejum sem entendimento. O primeiro é a soberba religiosa, que é o que aconteceu com esse homem de Deus. Eu estou jejuando aqui 40 dias, vem cá, eu vou impor as mãos sobre você, você vai receber algo. Sim. Isso daí inflama o ego do coração, entende? E é totalmente contrário às escrituras. Então, você não se sinta maior ou menor por jejuar. Nunca. Pastor, eu não consigo jejuar, que nem essa irmã chegou para mim, pastor, eu não consigo. Não se sinta inferior. Sim, claro. Deus não tem classes de filhos. É tudo mesmo. Aquele que jejua e aquele que não consegue jejuar está na mesma classe, não tem diferença. Outra coisa é legalismo. E aqui é um ponto que pega muitas igrejas tradicionais. Porque a pessoa, olha, eu estou jejuando, eu estou em jejum. E isso traz muitas vezes como se for uma lei para nós. Isso não é lei. Isso daqui, como a gente disse, é um plus para te deixar mais suscetível à presença do Espírito Santo. E o terceiro, e nesse aqui eu quero parar um pouquinho, eu quero a tua opinião, Jeff. A frustração com os nãos de Deus. Quando a gente jejua na escola tradicional, eu vou jejuar por este copo de água. Vou jejuar para, como eu dei aí o exemplo de Deus abrir uma porta de emprego. E Deus não dá, tu se sente na condição de olhar para Deus e assim, Deus, e aí, meu velho? Eu jejuei e tu não fez nada. Sim. E essa frustração com o não de Deus é perigoso para quem busca essa questão aí de jejum em qualquer outra área da vida. Comente, Jeff, por favor. Uma coisa que tu fala, né?
Deus tem 3 respostas pro que a gente pede. Uau. O sim, e tudo que está na palavra dele é sim para nós. O não, porque não é para você. E o aguarde, espere, né? Uau. Não vai ser nesse momento. Como eu comentei, eu fiz um jejum de 5 dias e meio e o propósito do jejum era fortalecer o meu espírito. Só isso. E me revelar a palavra dele. E eu fiz uma mensagem, foi bem legal, foi bem interessante. Muito bom. Tive revelações realmente que foram bem legais trazer para a igreja. E a revelação, de fato, que eu tive, as melhores, foram depois que eu terminei o jejum. Então, assim, não era a hora, não era durante o jejum, foi depois. Então, o jejum... O aguarde. O aguarde. E assim como eu fiz outros jejuns, e é muito importante ressaltar isso, eu estudei muito sobre jejum, tanto o fator biológico, fisiológico, quanto o fator espiritual para começar a jejuar. Muito mesmo, e continuo estudando. Estou em jejum e continuo vendo se eu não estou fazendo nada de errado, para ver se eu estou no caminho certo, né? E vendo isso, eu consegui perceber que, de fato, muitas pessoas começam o jejum sem saber o que estão fazendo. Sem entendimento. E também, por isso que vão se frustrar. Uhum. Por isso que vão se frustrar. É o alinhamento de É expectativa. alinhamento, assim como você tem que ter com a sua esposa, com o seu sócio, com o seu amigo, com o seu chefe, você tem que alinhar a sua expectativa, né? Senão você vai se frustrar. Quem não alinha a expectativa se frustra. Quer ver? A pessoa chega na igreja e acha assim, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Tá com uma expectativa que não é a expectativa que a Bíblia Não. traz. Entendeu? A Bíblia diz das dificuldades, da perseguição, da aflição. Claro. Entendeu? Então tu tem que pegar e alinhar, porque se tu não alinhar isso, tu vai sempre viver frustrado. Né? E se tu não conseguir também comunicar as tuas expectativas, Claro. agora na questão, a gente pode trazer Claro. a gente tem que Sim. trazer as gurias aqui fazer um podcast Vamos. pra gente. A questão de relacionamento, a gente tem que alinhar também essas Claro, coisas com no certeza, relacionamento, com certeza. porque senão você vai frustrar o outro ou o outro vai te frustrar. E eu jejuei, os primeiros jejuns que eu fiz, sem tanto entendimento, eu jejuava por algo específico. Que era uma reunião que eu queria ter com uma pessoa. E não acontecia essa reunião de jeito nenhum. E foram 3 jejuns, porque a pessoa me dava esperança e eu ia lá. Vou jejuar e vai acontecer o troço. E não aconteceu, porque era uma coisa específica. Quando eu parei de jejuar, a reunião aconteceu. Rolou. É, porque assim, porque tu tá. Não era o... Nessa questão em específico. Não, acho que tem matéria. Nessa questão em específico, tu tava tentando. Como tu disse, sem o entendimento completo, tu tava tentando receber algo que não era aquela via ali. Quer ver? Um exemplo. Vou dar esse exemplo pra gente fechar depois das tuas conclusões finais. Considerações, né? Quer ver? Chegou um cara pra Jesus. Eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo é sobre fé. E o que a gente mais fala na igreja de graça é de fé. A gente prega o evangelho da graça e a mensagem da fé. A palavra da fé. Disse, mestre, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Jesus disse assim, tu crê? E ele disse assim, creio. Depois disse assim, me ajuda na minha falta de fé. Ele cria, mas não cria tanto. E ele orou para Jesus para ter fé. É bíblico orar por fé? Não. Por quê? Porque Deus deu um caminho bíblico de qual é o caminho para ter mais fé, ouvindo a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Então não é bíblico você orar por fé. Você pode orar por fé? Pode. Deus vai responder? Não quer dizer que ele vai responder. Porque não está nas escrituras que ele vai te dar mais fé porque tu está orando. A mesma coisa é isso. Eu faço o jejum por algo, Deus não vai me responder. Não quer dizer que ele vai fazer. Por quê? Porque não é o caminho bíblico para aquilo. Sim. Qual o caminho bíblico para prosperidade? É um jejum? Não. Para o caminho para prosperidade é ser um dizimista fiel, um ofertante. Entendeu? Ser generoso, cumprir os princípios da palavra de Deus, semear e colher. Entende? Qual é o caminho bíblico para a cura? É a fé. Né? Então, qual o caminho bíblico para ficar suscetível à voz do Espírito Santo? Jejuar. Aí tem o jejum. E daí te ajuda nisso, tu entender até as outras áreas. Jeff, tu que tá nessa experiência assim, de fazer jejuns mais prolongados, que, como a gente disse, 95, talvez 99% das pessoas que estão vendo não vão fazer jejuns prolongados. E tá tudo bem. Para ti, o que mudou na tua percepção espiritual? E qual nível, para quem que tu indica buscar até o ponto de conseguir fazer isso? Eu senti que, de fato, eu subi de nível, assim, sabe? Como pessoa, porque eu tinha certos problemas com disciplina, com constância. Então, a prática do jejum me trouxe primeiramente essa questão de disciplina e constância. E sempre buscar, né? Foi o primeiro fato. O segundo, que realmente eu acho que eu estou mais suscetível à palavra de Deus. A partir do jejum eu tive
alguns sonhos que eu compartilhei contigo que aconteceram, a gente pôde Eu orar. particularmente, eu tô acompanhando, eu concordo plenamente. A gente pôde, a gente pôde orar por esses sonhos, né? E pela glória de Deus aconteceu a melhor parte possível para essas respostas, né? Então, realmente, eu subi de nível tanto como pessoa para buscar os meus objetivos com disciplina, com constância, com força de vontade, sempre buscando entendimento, e também um nível, não sei se existe níveis espirituais, acredito que não, mas sim de percepção espiritual. Tu se sente melhor espiritualmente? Me sinto muito. Me sinto que quando eu leio a Bíblia, eu consigo, de fato, ter algumas revelações que eu não tinha antes. Não tinha. Algumas percepções que eu não conseguiria ter antes, sabe? Então... Tu mudou. Mudei. É o que tá no início do livro do Kent Reagan. E eu vejo assim, ó, até gravando podcast, eu vi, no podcast, acho que número 4, eu estava sem jejum, e número 5 eu estava com jejum. Parece que até a minha fisionomia mudou, assim, parece que eu estava mais novo. Então eu acho que também tem essa questão do nosso corpo mesmo, né? Nós temos que cuidar desse corpo, porque nós somos... É uma coisa que eu converso contigo, né, Jeff? Que eu vou ser bem... Eu sou sincero. Questão de saúde do corpo, exercício, alimentação regrada, dá pra ver que eu não tô na minha melhor fase. Né? Exato, caminho, a gente tá num projeto de poder chegar lá. Sim. Mas, assim, é importantíssimo na Bíblia. A Bíblia Porque traz esses pontos, né? Ontem eu falei sobre identidade original e propósito original. Cara, pra gente cumprir isso aqui, a gente tem que ter tempo aqui. Entendeu? Nós temos que ter tempo aqui. E pra ter tempo aqui, a gente tem que ter saúde. Cuidar também do corpo. E o Cuidar do jejum corpo. faz parte disso também, né? Faz parte, Com porque certeza. nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Não quer dizer que o nosso espírito vai ser fraco se o nosso corpo for fraco, não é isso. Só que o nosso corpo sendo forte, a gente tem capacidade de fazer mais coisas. Exato. De ter mais energia, Jeff, mais energia nas mas coisas. pra buscar esse nível, como a gente disse, salientar mais uma vez, não vai ser pra todos, Sim, mas claro. pra buscar esse nível, assim, olha, eu quero conseguir ficar 3, 4 dias de jejum. Pra quem é que tu indica isso? O que a pessoa disse assim, tá aí, ó, eu quero isso pra minha vida. Primeiramente, você não pode ter patologia nenhuma que tenha algum déficit. Importante, nenhuma doença. Vitamínico, né? Vitamínico, anêmica, isso aí tu já pode deixar um pouco de lado, né? Depois que você resolver isso, tudo bem, né? Mas eu sinceramente, no fundo do meu coração, acho que pra qualquer pessoa que tenha no seu entendimento, que consegue, tenha um aval médico, né? Que possa buscar isso, não tem restrição. Né? Tem que estar direcionado pra a única restrição que eu digo é o seguinte, tem que ter um direcionamento de Deus e o entendimento de por que você vai fazer isso. A partir de hoje você sabe quais são os princípios e por que fazer, né? Então eu acho que todo mundo pode, assim, sabe? Até esse podcast a gente até não usou tantas referências bíblicas, a gente só comentou sobre elas, mas até vai ser um deles que eu vou usar para às vezes o pessoal vai perguntar: "Pastor, como é que é o jejum?" Eu vou mandar o link. Você pode fazer isso também. Alguém me questionar sobre o jejum, manda esse link pra pessoa. Porque tem uma coisa que me deixa um pouco chateado quando as pessoas dizem eu não consigo. Por algum motivo, a não ser médico, eu não consigo. Cara, isso me deixa muito chateado. Não consigo fazer tal coisa. Tentou. Tem alguma coisa no teu corpo que te impede de fazer? Não tem. Faz. Entendeu? Isso vai te fortalecer como pessoa também, como eu comentei, disciplina, constância, né? Autocontrole. E tem algumas coisas que não são tão médicas, mas assim, por exemplo, a pessoa depende da idade, depende do trabalho que ela exerce, né? O cara tá lá de servente numa construção. Sim. O cara ficar 7 dias não vai rolar. Entendeu? Então tem essas impossibilidades. Sim, claro, também, né? Vai tudo do contexto. Sim, do contexto e do tempo também. Né? Do tempo, exato. 7 dias um servente não pode, mas 2 dias, 2, 3 dias você vai conseguir, tranquilamente. Ou um dia, 24 horas. Exatamente. Isso, pelo menos, buscar alguma coisa, né? Claro, com certeza. Por exemplo, a gente falou do único jejum obrigatório da Bíblia era de 24. Sim. Tentar pelo menos uma vez na vida fazer ali seus 12 horas, 24 horas. Das pessoas tem férias também, né? Então aproveite suas férias nesse período daqui a pouco. Porque como você não tem a obrigação de estar em locais com pessoas, por exemplo, empresários vivem em almoços, em jantares que são networks importantes para fazer negócios. Lógico. Né? E talvez a outra pessoa não vai entender.
Então, daqui a pouco nas suas férias você faz. Aqui da outro pode. Acho que a gente vai emendando esse assunto e vai indo, né? Mas assim, Vou fazer de meia hora, já tem uma hora. a mesa é importante pra isso. Importantíssimo. A mesa, na questão de networking, de alianças, é muito importante, né? Mas daí daí é outro assunto, não tem nada a ver com o que Nada a eu tô falando. Mas assim, a gente falou por que o jejum, como fazer o jejum, o que não fazer no jejum, mas como terminar o jejum. Uhum. Como que a gente vai terminar o jejum? Agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por esse período que a gente passou aqui. E eu vou me alimentar agora, agradece o alimento Isso, ali. isso. E não come uma feijoada, Não né? pode, é isso que eu queria chegar. Termina esse jejum lendo a palavra de Deus, orando, entregando o jejum. Tente não fazer alimentações muito grandes, né? Porque o seu estômago tá totalmente vazio. Pensa, tá vazio, tu vai botar uma tonelada de coisa, não vai. Dá pra ficar Começa com uma bolachinha, tijolo. um leitinho ali, vamos por daqui a pouco, o que eu faço? O às vezes, desjejum, tá? né? Uhum. Se eu comecei de noite, tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, o jejum, eu posso entregar um pouquinho antes, quando eu for entregar. Lá nas 4, 5 horas da tarde, come uma bolachinha, toma um copo de leite, depois nas 5 horas come alguma coisinha e depois faz uma refeição. Vai se adaptando, Vai assim. se adaptando seu corpo novamente, seu Vai estômago. pedir um X-bomba. Não dá. Ainda mais ser gaúcho Não ainda. dá. Eu já fiz, tá? Eu já entreguei em jejum em pizzaria. Rapaz do céu, no outro dia... No outro dia fica uma no mesmo pedra. Dia, né? Assim, Não um dá. troço, não dá. Não dá. Então essa foi mais uma disciplina espiritual que a gente viu aqui no nosso Despertar Cast. Gente, faça as honras aí de nos despedir. Muito obrigado. Falamos sobre jejum, uma coisa que eu tô gostando bastante de falar, de fazer, porque é aquilo que eu falo, né? Você tem que falar sobre várias coisas, mas principalmente se você vive aquilo que você fala, é a melhor coisa do Com mundo. certeza, com certeza. Então, tenha uma vida de jejum e oração para quem pode ter. É uma hora, é um momento de se engrandecer como espírito e se sentir mais dependente de Deus também. Ali nós também temos essa dependência de Deus, nós entendemos que nós somos dependentes dele. Nós vamos crescer espiritualmente, vamos ter mais autocontrole com a nossa vida. Então, tenha uma vida de jejum e oração para quem pode. Isso aí. Então tá, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e até a próxima, em nome de Jesus. Valeu!